isso. Hoje, o que a gente tem dentro dessa linha, né? Aplicações de negócios. Que ferramentas que eu tenho hoje que eu posso aplicar no meu negócio rápido, fácil? É só contratar uma plataforma ou contratar um sistema. E eu vou mostrar para você um caminho para você criar um chatbot super simples hoje, para você já botar no seu Facebook, tá? Mas antes disso tudo, é um pouquinho igual eu falei nas teorias, né? Teoria é muito importante porque a gente tem que saber de onde que veio as coisas, né? Então, assim, só para vocês entenderem, eu vou falar dos 4 tipos de AI que os estudiosos de inteligência artificial falam que existem, né? Existem hoje esses 4 tipos de AI. Para vocês terem uma ideia, hoje no mercado, essas tecnologias todas que você viu aí no vídeo da NVIDIA, carro andando sozinho, robozinho mexendo, a gente está só nessa segunda etapa aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Todas essas 2 outras etapas aqui, elas são coisas que você vai ver mais em ficção científica mesmo. Mas os teóricos, os estudiosos, já sabem que é o próximo caminho, é a próxima fase da inteligência artificial. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, o que diferencia uma da outra. Para começar, a gente vai começar com a inteligência artificial que ela se permeia até um pouco na própria história da computação em si, certo? Que é o quê? É a inteligência artificial puramente reativa. Eu até coloquei aqui atrás, foi em 99, eu acho, que quando o computador da IBM ganhou do campeão de xadrez mundial. Então, até esse tempo, não se imaginava, por exemplo, máquinas inteligentes, entendeu? Mas, por exemplo, essa tecnologia é uma tecnologia bem antiga. Se a gente for olhar a tecnologia de inteligência artificial puramente reativa, ela data de 1950, 1960, certo? O que é essa inteligência artificial puramente reativa? É simples, assim, a gente sempre considera o computador ou o sistema como um sistema de inteligência artificial ou um algoritmo, certo? Que é o quê? O algoritmo nada mais é do que uma receitinha de bolo que você fala para o computador executar, pensando assim de uma forma bem simples, certo? Então, por exemplo, eu tenho um estímulo. O que pode ser esse estímulo dentro da inteligência artificial? Pode ser data. O que é data? Informação bruta. Por exemplo, quantas pessoas estão aqui hoje? É uma informação. Quantas pessoas aqui hoje são formadas em marketing? Quantas pessoas são formadas em TI? Tudo isso é data. A gente coloca isso para o sistema sistema inteligente ele vai trabalhar e ele vai gerar um dado para a gente. Esse dado pode ser uma ação, pode ser uma informação, pode ser... Então hoje a gente tem no nosso dia a dia diversas ferramentas que usam esses conceitos de inteligência artificial. Mas você pode ver que é uma coisa bem linear, entendeu? E em diversas áreas hoje a gente usa inteligência artificial. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo para vocês de controle de risco financeiro. Mas, por exemplo, um robozinho hoje simples. O que ele faz? Ele tem uma câmera, né? Ele tem uma câmera e ele capta imagens. Por exemplo, sensores, né? Então, ele vai, processa esses dados e gera uma ação ou um movimento. Então, por exemplo, tem alguns robozinhos hoje que você compra na China que ele monitora, ele chega até esse ponto aqui e volta, porque ele vê que ele vai cair. Tudo isso monitoramento de câmera, monitoramento de laser, porque ele tem esses sensores, ele processa esses dados através de inteligência artificial, que nada mais é que um algoritmo pré-programado, que o programador foi lá e fez, e ele gera essa ação ou esse movimento. Então essa é a primeira fase da inteligência artificial. Aqui eu vou dar um exemplo que a gente tem bem comum dessa inteligência artificial, puramente reativa, que bem básico, só para vocês entenderem bem o conceito em si. Então imagina assim, aqui é uma análise de risco. Faz de conta que eu tenho que habilitar um empréstimo para determinada pessoa. A máquina vai analisar isso. Como que ela analisa? O programador, primeiro, ele monta uma receitinha. Ele monta uma receitinha que nada mais é que o algoritmo, né? O algoritmo é assim: se a pessoa tem uma casa e a pessoa tem um carro, logo eu libero dinheiro para ela, certo? Uma receitinha de bolo bem simples. Aí chega a tal pessoa, o João, por exemplo. O João, ele não tem casa, certo? Mas ele tem um carro. Mas o sistema não vai liberar para ele, certo?
É um sistema bem linear, bem simples, né? E sim ou não, o sistema só vai fazer isso. Uma inteligência que a gente fala, uma inteligência bem simples. Já a Maria, ela tem uma casa, tem um carro, e aí o sistema vai liberar para ela, certo? Essa é a primeira fase da inteligência artificial. Igual eu falei, tem a receita de bolo, a receita de bolo bate, não bate, então o robô entrega ou não a ação. Aí a gente entra numa segunda fase. Só mostrar aqui, desculpa. Mostrar aqui um pouco como que hoje um chatbot, que a gente chama de chatbot simples. O chatbot simples, ele usa esse tipo de tecnologia, que ele é bem reativo. Por exemplo, o algoritmo eu programei lá no meu sistema, na minha plataforma de chatbot, para sempre que a pessoa falar oi, eu vou mostrar isso para vocês no final, vou mostrar como configurar isso. Ele vai dar uma resposta, olá, tudo bem? Tipo uma resposta de bem-vindo para a pessoa, né? Aí, a pessoa, depois que eu já pré-programei isso antes, o programador ele montou o algoritmo no caso, entra a pessoa e fala oi no Facebook ou no site da pessoa, aí o robozinho já vai falar olá para ela, porque foi pré-programado. Mas o que acontece nesse tipo de inteligência artificial? Se a pessoa chega lá e fala, e aí, top? Né? E aí, top? O robô, ele não entende. Aí ele vai dar a resposta, desculpa, não entendi o que você está falando. É uma programação bem linear, mas é o começo da inteligência artificial. Nos últimos 10, 20 anos, a gente teve um novo panorama de inteligência artificial, que a gente até passou para a segunda fase da inteligência artificial, que é hoje as tecnologias que a gente tem. Dentro dessas tecnologias, você tem que entender que, por exemplo, quando eu falo inteligência artificial, eu falo um globo, um conjunto gigantesco de ações e de tecnologias que são utilizadas. Mas, dentro dessas tecnologias, principalmente a partir de 1990, 80, ali começou a surgir um pouco de machine learning. E hoje, nos últimos 10 anos, que é o forte que a gente tem, é o famoso deep learning. Deep learning é o que permite hoje você ter a Siri no seu celular, entendeu? Os carros andando sozinho. Eu vou mostrar para você como é que funciona esse conceito de deep learning. Mas é importante vocês entenderem isso. Quando a pessoa fala, inteligência artificial. Tá, inteligência artificial, eu tenho até aquelas coisinhas simples que eu mostrei para você no próximo slide, até as evoluções dela, que estão dentro da inteligência artificial. Aí vem o machine learning e o deep learning dentro do machine learning. Então, para vocês entenderem isso, é muito importante isso, porque, por exemplo, quando você vai montar um chatbot, alguém pode te vender um chatbot simples, igual esse que eu mostrei para vocês. Mas, por exemplo, hoje a gente tem chatbots que usam machine learning e tem chatbots que usam deep learning, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês o que é isso, esses termos em inglesinhos e tal. Então, primeiro vamos falar um pouco de machine learning. O que é o machine learning? Machine learning nada mais é do que, vocês lembram lá no primeiro slide que eu mostrei que tem a receitinha de bolo? Imagina, você tem um problema, o robô, ou o computador, ele tem um problema que não encaixa naquela receita de bolo que ele fez anteriormente. Aí, o computador, se ele não tiver esse conceito de machine learning, ele trava. Não vou dar dado, porque não está dentro da minha receitinha de bolo. Aí surge esse conceito de machine learning, que é o que? Eu vou fazer a máquina aprender, a máquina criar próprios algoritmos para ela resolver o problema, certo? Então vou mostrar um exemplo aqui de uma ferramenta que usa machine learning para fazer a mesma questão do análise de crédito que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, por exemplo, você vê lá que a nossa receitinha de bolo, ela não está mais válida, né? A receitinha de bolo, o computador ele já analisou que não vale para todo mundo aquela receitinha de bolo. Que é justamente esse exemplo aqui, que é, por exemplo, o Marcelo. O Marcelo, ele tem uma casa, mas só que eu não tenho o dado se ele tem carro ou não. Aí, minha receitinha de bolo fica total perdida, não vai funcionar, certo? O que eu faço para resolver isso? Aqui ó, consultores físicos, que é o que? A máquina, para ela aprender, ela precisa de dado. Então, por exemplo, nas análises
eu liberei para a máquina. Nas análises comerciais, os consultores físicos que liberam o dinheiro ou não para a pessoa, eles têm esses dados que, por exemplo, mesmo a pessoa não tendo casa, mas não tendo carro, mas sendo casada, eu libero, as pessoas que fazem essa análise, não o computador, elas liberam o dinheiro para a pessoa. Aí a máquina, o que ela vai analisar? Eu tenho esses dados, certo? O Marcelo, eu vou criar uma nova receita de bolo para mim adaptar para o Marcelo. O Marcelo, ele tem a casa. Eu não sei se ele tem o carro ou não, mas ele é casado, certo? Como ele é casado e eu tenho os dados que o pessoal libera, ou o pessoal físico, né, o pessoal de carne e osso, libera para ele o orçamento, a máquina vai liberar também. Mas como é que funciona esse processo? Esse processo de machine learning, a gente tem duas formas de machine learning hoje, que é, por exemplo, o supervisionado e o não supervisionado, que é o quê? O supervisionado é o quê? Eu dou um dado, mas um dado já marcado, que eu espero a resposta, para a máquina aprender e ela vai passar pelo algoritmo, não pelo algoritmo de funcionamento, ela vai passar por um algoritmo de aprendizado, certo? E aí eu vou monitorar se esse aprendizado está correto, que é o quê? Eu deixei ela tomar essa decisão por si só, do que uma casa e casada eu vou liberar dinheiro, mas eu estou supervisionando. Agora, se eu só liberei meus bancos de dados para ela, e a ferramenta foi lá, e ela mesma achou esse padrão, e liberou o novo algoritmo, aí é o não supervisionado, certo? Que eu fiz para a máquina aprender. A partir disso, quando passar a data novamente, o dado, tem casa, não tem casa, ela já vai aplicar o novo algoritmo que ela criou, certo? E dar o resultado. Isso é o que a gente chama de machine learning. Pode parecer meio complexo isso aqui, mas hoje no nosso dia a dia, por exemplo, se você olhar a tradução, o Google Tradutor, tudo funciona com essa base aqui. Lógico que eu estou mostrando para vocês uma coisa assim bem simples, mas se a gente botar isso e fazer as contas, fazer os algoritmos e desmistificar os algoritmos por trás, você vai ver que o funcionamento é basicamente esse aqui. Tá, aí agora eu vou falar de Deep Learning. Deep Learning nada melhor do que mostrar uns cachorrinhos. Por quê? Cachorrinhos, o Deep Learning, o cachorrinho, quando a gente vê um cachorrinho, a gente sente um sentimento, né? Cachorrinho, bonitinho e tal. E o que é o Deep Learning? O Deep Learning é pensar o pensamento da máquina como se fosse o nosso cérebro, entendeu? Que isso aqui que foi o ápice de 10 anos para cá de inteligência artificial. Pessoal, essa tecnologia anterior, ela é muito linear. Se vocês prestarem atenção, ó, tudo é linear, ela passa dentro dos padrões, né? Nosso cérebro, a gente não pensa em linear. Nosso cérebro, imagina o cérebro de um ser humano, é formado por uma rede de neurônios, certo? Nosso pensamento, ele é uma rede. Porque se eu quero que as máquinas sejam inteligentes, eu tenho que fazer as máquinas não pensarem de forma linear. Eu tenho que fazer as máquinas pensarem no formato de rede. Como que funciona isso? No nosso cérebro, aqui ó, mostrando um pouco do cérebro, quando você olha qualquer item, por exemplo, eu estou olhando os cachorrinhos. Quando eu olho os cachorrinhos, aqui ó, atrás do meu cérebro, eu não tenho a informação começa a ser montada bem no meu olho e a informação começa a ser montada aqui atrás do nosso cérebro. Mas aqui atrás do nosso cérebro a gente só enxerga formas, elementos. A gente nunca enxerga a imagem formada. A partir disso eu começo a enxergar características. E só lá no final que eu consigo definir, aqui no meio do cérebro, mais para baixo ali, que eu consigo definir que aquilo é uma imagem de um cachorrinho, certo? Aí o pessoal falou, vamos aplicar isso para a computação também. Então como é que funciona o Deep Learning ou a máquina hoje entender? Por exemplo, você vai lá no Google, não sei se vocês já fizeram isso, você pega lá no Google Imagem, coloca qualquer imagem
e fala, Google, fala que imagem que é essa pra mim, né? Do Google Search Images. Você sobe a imagem lá e ele fala. Como é que ele faz essa análise? Ele faz essa análise igual ao nosso cérebro. Que é o quê? Primeiro, ele vai analisar, ele vai quebrar esses dados. A partir desses dados, ele vai analisar pedaços do dado. E no final, ele vai te montar o dado e falar o que é esse dado. Vou mostrar aqui um exemplo mais visual para vocês. Não sei se está dando para ver. Então, por exemplo, aqui, ó, isso funciona também, sabe, na sua câmerazinha digital que reconhece face? Tudo isso tem essa tecnologia já. Então, por exemplo, como é que ela reconhece a face? Mesma coisa como funciona o nosso cérebro. Ela faz ligação de várias camadas e depois entrelaça essas camadas como se fosse uma rede. Então, por exemplo, eu analiso as faces das pessoas, mas no primeiro momento eu enxergo só os pedaços da face da pessoa. Depois, eu monto alguns elementos da face da pessoa. Olhos, né? Aqui pedaços do nariz também. Depois eu monto a face. Aí com a face eu já consigo identificar. Ah, essa pessoa que estava cadastrada no meu banco de dados é tal pessoa. Certo? Então, isso é o Deep Learning. Certo? Tá, legal, Deep Learning. Vamos agora entrar um pouco no chatbot. Tá. Deep Learning, igual eu mostrei para vocês de conceito, nada mais é do que camadas. Estão vendo? Camadas. Eu boto... Lembra daquele linear que eu mostrei para vocês lá no começo? Eu boto um dado e espero uma resposta, certo? Mas para a mágica acontecer aqui no Deep Learning, como é que acontece? Ele passa por diversas camadas e deixa essas camadas conversando entre elas, para me gerar uma resposta perfeita aqui, certo? Hoje, quais as ferramentas que a gente tem? Isso aqui eu estou mostrando para vocês algumas ferramentas que já são disponíveis para definir funções de texto. Que é, por exemplo, quando você escreve num chatbot, eu gostaria de saber tal informação de venda. A ferramenta, como é que ela pensa? Né? Ela primeiro quebra toda a sua informação. Ela quebra a sua informação. A partir disso ela faz uma análise. Eu acho que não está dando para ver aqui, mas eu vou falar para vocês. Nada mais é do que uma análise de sinônimos. Que é o quê? Por exemplo, dando um exemplo de chocolate. Chocolate, é um doce. Aí ele já vai colocando informações, quebrando parte. Essa pessoa quer saber sobre um doce, certo? A partir disso, ele, dentro do banco de dados dele, vai relacionando os itens parecidos que ele já tem no banco de dados com o que você gerou, certo? E a partir disso ele também vai gerando, ele é melhor que muito professor de português, ele já vai quebrando todo o seu texto em pedaços. Então, por exemplo, quando hoje você fala para Siri, Siri, qual que é a temperatura que vai ter hoje? Né? Qual a temperatura, qual o tempo hoje? Ele vai primeiro quebrar qual é uma pergunta. O usuário quer saber uma pergunta. Tempo, ele quer saber meteorologia. Hoje, data. Entendeu? Então ele quebra e aí ele te dá a informação. Passa a informação para a ferramenta. A temperatura de hoje é tal. Mas, igual eu falei, ele quebra, monta nos layers aqui, analisa esses layers e a partir disso monta a informação. Certo? Carro que anda sozinho, né? Que a gente já tem toda essa tecnologia. Como é que eles funcionam? Mesma coisa. Hoje o carro que anda sozinho, ele pode ser funcionado só com câmera. Mas a tecnologia mais antiga, ele funcionava com laser e com câmera. Mas o laser, se vocês terem ideia, o laser ele só tem 2 metros de comprimento. O laser é o melhor, porque eu consigo ver a profundidade. Mas com a câmera já existem algoritmos que eu consigo andar, por exemplo, a 80 km por hora. E aí ele vai monitorando todo o meu passo. Como é que ele faz essa programação? Primeiro, ele tem algumas variáveis pré-programadas no sistema dele. Essa avenida é uma avenida que eu posso andar a 60 km por hora, certo? Mas aí apareceu um gatinho na frente. Como é que ele faz? Aí ele aciona um outro layer, tudo isso em segundos, eu tenho que parar, porque é um gato. Aí ele vai usar
algoritmo que eu mostrei para vocês de identidade, de visualizar a pessoa, ah, esse é um gato, então eu vou parar, certo? Então, o funcionamento de carros que andam sozinhos também segue basicamente o Deep Learning. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, para vocês entenderem como que funciona essa parte de... Tá aberto para vocês, né? Esse aqui é um exemplo dos caras que criaram a Siri. Eles estão desenvolvendo uma nova inteligência artificial mais evoluída que a Siri. Seria basicamente o seu acompanhante perfeito, né? A Siri ela já quebra muito galho pra gente. Mas a Siri, o Google Now já quebra muito galho. Mas como é que funciona? Aqui eu vou mostrar para vocês um funcionamento dessa inteligência artificial. E a mesma coisa serve para chatbots também, que você vai fazer uma pergunta. Primeira coisa que ele faz é quebrar a informação que a pessoa bota. Aqui a pessoa botou uma informação. No meu caminho para a casa do meu irmão, você vê que cada um tem uma corzinha. A ferramenta ela vai pegar e dar valor para cada coisa dessa para depois montar um algoritmo de programação. Para a casa do meu irmão, eu preciso passar em algum lugar para comprar um vinho barato que vai bem com lasanha, certo? Então a pessoa falou isso, digitou isso. Aí, como que a ferramenta vai entender isso? Aqui é só um mapa para vocês entenderem como mostrar mais embaixo. Mas é justamente por isso. A máquina ela vai quebrar essa informação. Então o que eu falei? Contato, meu irmão, comida, lasanha, rota, que eu quero ir, eu falei quero ir, geo, então vou usar um sistema de geolocalização, vinho, procurar vinho e comprar esse vinho. Eu vou comprar esse vinho. Então a máquina quebrou tudo isso, quebrou a minha informação que eu coloquei, certo? E aí ela vem e me dá informações sobre isso. Ela começa a procurar todos os dados para você. Essa aqui é bem legal que eu mostro justamente essa ideia do multilayer, não é nada linear. Então, por exemplo, a máquina pensa, lasanha é uma comida, certo? Lasanha é uma comida. Irmão é uma relação que eu tenho. Home é um tipo de endereço, geolocalização, certo? Aí, por exemplo, lasanha, eu preciso saber o que é uma lasanha. A máquina não sabe o que é uma lasanha, né? Então, ela vai lá na internet e busca os ingredientes que tem uma lasanha. Isso num layer. No segundo layer, eu tenho que estar procurando os contatos do meu irmão para eu ir para casa dele. E no terceiro, eu tenho que achar esse caminho, home, o que é o endereço. Aí a ferramenta, ela entra no site, pode ser o Insight.pub, Youngly, que é as ferramentas americanas, para achar quais os ingredientes que tem essa lasanha, certo? Eu procuro os ingredientes que tem essa lasanha. Aqui eu já achei o endereço do meu irmão, né? Eu já juntei as duas informações. Aí aqui, ó, eu tenho que achar um vinho que vai bem com os ingredientes da lasanha, né? Porque ele não sabe o que é lasanha, mas ele faz as informações. Além disso, eu tenho que achar uma rota, a melhor rota, que vai passar. Aqui ele já está entrando nos sites de vinho para achar as melhores combinações no banco de dados, certo? Aqui eu estou já procurando a minha rota para o meu irmão, mas só que ainda tem um problema, né? Eu tenho que achar uma rota que tem onde vende esse vinho específico. Aí que a gente vai começar a cruzar os dados aqui no final. Achar lojas que tenham um vinho tal e, que é um Pinot Noir, né? Dentro desse corredor que é a rota dele. Para no final lá dar o catálogo, aí ele faz toda aquela análise para no final dar. Ele faz até análise de preço também, mas dá as lojas que eu vou encontrar esse vinho no caminho pro meu irmão. E aí ela dá a resposta para você, certo? Então o pessoal que desenvolveu a Siri,
Essa nova inteligência artificial eles chamam de Vivi, nem tá aqui, né? Vivi. É uma nova inteligência artificial que ela o quê? A Siri ela já consegue entrar em bancos de dados e puxar os dados, mas ela ainda não tem esse nível de layers que usam bastante do Deep Learning. É uma coisa muito recente, gente, mas não é nada que está longe da gente. Hoje você consegue contratar esses serviços de layer muito simples. Todas as maiores empresas que têm, por exemplo, servidores, a Amazon, a Google, a Azure, que é da Microsoft, e a IBM, que é uma das mais antigas em inteligência artificial, eles fornecem para você, você compra para usar as máquinas de inteligência artificial dele. Aí você monta a sua aplicação e fala, processa para mim. Aí a aplicação vai usando o processamento dessas máquinas que já usam inteligência artificial, que nada mais é juntar todos esses layers, certo? E vai gerar a sua informação lá no final. E o tempo, né? Quanto? 20 segundos para fazer tudo isso que ela fez. Imagina você navegando em um monte de site para fazer tudo isso. Só para encontrar o vinho você vai perder meia hora, né? Tá. Aqui. Eu acho que de conceito, basicamente é isso. Então esse é o gráfico, depois eu vou mostrar essa apresentação, vou colocar online para vocês. Tá, aí o que eu falei para vocês, inteligência artificial que a gente tem hoje vai só até ali. Aí vem a parte das especulações, né? Que é a próxima fase da teoria das inteligências artificiais, ou próxima fase da AI, né? O pessoal fala, que é o que? A teoria da mente. O que é a teoria da mente? O que eu mostrei para vocês até agora? Eu mostrei para vocês que a ferramenta, os computadores, ou o sistema, o que eles fazem? Eles pegam os dados, quebram esses dados, montam informações e conseguem aprender em cima dessas informações. Isso é o que a gente tem hoje, para melhorar a geração de dados. Mas e quando a gente chegar no momento que... Vou ter até um robôzinho aqui atrás, acho que não vai dar para ver. Quando a interação do robô não vai ser só dado, ele vai conseguir identificar informações abstratas, como sentimento, amor, o que você gosta, certo? E se readequar, igual hoje ele se readequa para dados, ele se readequar para emoções. Então, por exemplo, você vai ter um robô que você vai chegar na sua casa, ele vai, só pelo jeito de você falar, ele vai sentir que você está triste, vai fazer a comida que você gosta e servir para você. Certo? Acabou o Tinder. Já era. E aí a gente tem essa robozinha aqui, que é a Sofia. Não sei se vocês já viram. Sim, ela falou 2 vezes que vai dominar o mundo. Isso aí. Ela é uma das que a gente está mais perto disso. Até semana passada criaram as perninhas para ela, que ela não tinha perninha, ela só ficava falando assim. Então hoje ela já está andando. Mas essa teoria da mente aqui, ó, que é a terceira fase da inteligência artificial, ela é justamente essa etapa de eu me adapto aos sentimentos das pessoas. Eu não vou sentir, o robô ele não vai sentir, mas ele se adapta. Aí eu botei aqui até os droids de Star Wars. Os droids de Star Wars eles estão também nessa etapa aqui. Eles reagem ao sentimento. O R2-D2 ele é muito legalzinho, né? Arruma aqui R2-D2. Mas ele ainda não é um sapiente que a gente fala, não pensa sobre ele mesmo. Mas ele consegue se relacionar com o Luke e gerar informações para o Luke, certo? Aí a gente vem para a última etapa da inteligência artificial, que é quando a inteligência artificial vai adquirir a consciência. Que aí alguns falam que é quando vai ter o fim da humanidade, né? Que aí o robô vai falar, porra, pra que eu vou servir esses caras? Vou matar eles todos que resolve minha vida, né? A gente vê muito isso em filmes, né, de inteligência artificial, mas é uma das etapas que aí é bem teórica, tá bem longe da gente chegar disso. As tecnologias que a gente tem hoje, que eu mostrei pra vocês, não chega nem a analisar ainda parte de sentimento, coisas abstratas, muito difícil analisar coisas abstratas. Imagina um robô pensar, qual o meu propósito de vida? Então assim, isso aqui ainda está
parte das ideias ainda, certo? Mas já tem muita gente pensando e com medo disso, certo? Porque as ferramentas, a inteligência artificial, ela não evolui igual a gente evoluiu. A gente demorou, nossa curva de evolução é assim, né? A inteligência artificial, a curva de evolução dela é assim, ó. Ela só sobe. É praticamente, né, vertical. Então, por exemplo, o Elon Musk, o próprio Bill Gates, eles mesmo tendo só essas ferramentas de análise de dados, eles já estão super preocupados com essas ferramentas aqui. Porque eles sabem, na hora que uma ferramenta começar a pensar, conceito de morrer, ninguém quer morrer, vocês querem morrer? Vocês não estavam nem aqui querendo aprender, né? Se vocês quisessem morrer. Então, imagine uma máquina, conceito de morrer para ela. Você desligado, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente já tem várias pessoas aí, historiadores não, filósofos dentro dessa área, e também as próprias pessoas que criam essas tecnologias já estão pensando sobre isso. Mas vamos sair do campo teórico e voltar um pouco ao que a gente está aqui para fazer, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas de criar um chatbot, certo? Mas dentro disso tudo que eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, um chatbot, uma ferramenta, qualquer ferramenta, você pode fazer uma ferramenta simples, usando aquele conceito, primeiro conceito que eu mostrei para vocês, como hoje também você tem como montar um chatbot usando Deep Learning, né? Só que aí é investimento, né? Recurso, máquina, é muita coisa. Hoje o que você vê muitas dessas pessoas, tem um chatbot, fiz um chatbot, eles estão bem no primórdio ali da inteligência artificial, né? Que é justamente criar esse chatbot simples, um chatbot que vai ser só reativo. Tá, e esse aqui não está mais na apresentação, então eu vou mostrar aqui para vocês. Só sair aqui. Não vai? Ele demora um pouquinho. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó. Para você criar voltando aqui um pouco na apresentação, para você criar qualquer chatbot, primeiro você tem que definir onde que você vai publicar o seu chatbot, né? Hoje o que é mais conhecido, todo mundo está falando, essa hype que surgiu de chatbots, justamente é o Facebook. Por quê? O Facebook, ele liberou uma porta para o meu Facebook, para o meu bot, desculpa, conversar usando a ferramenta de chat dele. Um chat no Facebook, um chatbot no Facebook, a programação dele não está no Facebook. Você tem que deixar bem claro, qualquer pessoa que você for vender um chatbot, a programação em si, a inteligência artificial não está no Facebook. O Facebook só abriu um canal, deixa você usar meu chat, certo? Para as pessoas conversarem. E com tantas pessoas usando o Facebook, é um ótimo canal, né? Por exemplo, a gente tem clientes aqui de churrascaria que, por exemplo, a gente recebe todo dia 20 perguntas, a mesma pergunta. Quanto que é o rodízio da churrascaria? Entendeu? Para que eu vou botar uma pessoa para responder isso? Não, ele só monitora, fala o preço e dá a resposta para a pessoa. Não preciso gastar tempo da pessoa responder isso. Tá, e o Facebook, elas vão no Facebook responder isso. Além disso, eu posso montar um Facebook também no meu site, que é aqui, ó, um chatbot, desculpa. Eu posso montar um chatbot dentro do meu site. Que aí, por exemplo, a gente tem diversas ferramentas que a pessoa está com alguma dúvida na navegação do site, vai lá o robozinho e ajuda ela a resolver, certo? Mas, igual eu falei, tudo isso são só canais. A programação da inteligência, ela precisa estar em outro lugar. Ela precisa estar numa plataforma, que é essa do meio aqui que eu mostrei para vocês, tá? Essa plataforma nada mais ela vai gerar aquela receitinha de bolo que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide, sabe? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer a pergunta, onde que o computador vai processar aquela receitinha de bolo? Eu preciso de uma plataforma para isso, certo? E num chatbot simples,
Hoje a maior inteligência não é da ferramenta, porque, igual eu falei, um chatbot simples ele usa nada mais é do que aquela primeira informação, aquele primeiro dado da inteligência artificial. Então você vai precisar de uma pessoa refinando todas as perguntas que são feitas e gerando novas perguntas. Isso você cria um chatbot simples, que eu vou mostrar aqui uma ferramenta, 10 minutos você cria um chatbot. Tá, não, mas eu quero um chatbot foda, não quero um chatbot que eu vou ter trabalho. Aí você aplica Machine Learning. Se aplicar Machine Learning num chatbot, ou até Deep Learning num chatbot, seu chatbot é a mesma coisa, a plataforma. Você não vai usar uma plataforma simples. Você vai contratar, por exemplo, a IBM, o Google, os servidores do Google que rodam inteligência artificial, para eles fazerem aqueles layers que eu mostrei para você. Que aí, por exemplo, o que eles vão fazer? A pessoa vai interagir lá no Facebook, só que... Não, acho melhor eu mostrar para vocês. Vamos mostrar aqui que vai ficar mais claro. Vamos lá. Então, por exemplo, primeiro de tudo, quero montar um chatbot simples. Que acabou a apresentação. Se acabou a apresentação, está em 2 telas. Ah, é? Então, deixa eu fechar. Uai. Vou voltar então, peraí. Aí tá estendendo aí. É. Isso, pessoal. Vamos lá então. Essa ferramenta aqui, ó. Chatful. É grátis. É grátis. É a plataforma. Igual eu falei pra vocês. Lembra aquele caminhozinho lá do meio? Vocês montarem o chatbot de vocês? Aqui que vocês vão programar as respostas que vocês querem dar quando qualquer outra pessoa fazer a pergunta. Certo? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta grátis para você testar. Você pode testar, aí ele limita por quantidade de perguntas, certo? Mas, para quem já quiser testar e iniciar, é super simples. Eu vou mostrar uma nossa que a gente tem aqui, que a gente desenvolveu, que é uma que a gente aplica nos nossos clientes, certo? Então, mas o funcionamento é o mesmo dessa ferramenta paga. Então, nada mais é, você vai montar mapas mentais de interação para o seu robô responder. Então, por exemplo, quando você inicia um chat, a pessoa ela vai falar alguma interação. O que é essa interação? Olá, ou ela vai fazer determinada pergunta. Para isso, você tem que gerar possíveis respostas para ela. Então, assim, nessa primeira fase de inteligência artificial, que eu gosto de falar que a máquina ela não é inteligente, é o programador que vai programar, que faz o trabalho braçal, na verdade. Então, uma ferramenta simples, igual essa, o Chatful, que eu mostrei aqui para vocês também, você vai ter que montar todas essas variáveis e pensar as perguntas que vão ser geradas para você montar. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, esse aqui é eu conversando com o chatbot nosso aqui da Mercado Binário. Então, eu escrevo, ó, olá, tudo bem? E espero ele me responder. Olá, então já está pré-programado nele uma resposta. Quando minha resposta... Vamos, ninguém tá vendo, né, velho? Vamos ver aqui. Deixa eu dar um zoom. Vamos lá. Então, deixa eu até voltar aqui, ó. Quem não anotou, ó, Chatful, aqui, ó, da Zoom, também, ó. Nome do Chatful. Então já anota aí a plataforma que vocês vão precisar para criar esses chatbots. Ou vocês podem desenvolver a sua plataforma também. É como a gente fez aqui no Mercado Binário. Mas, aqui, ó. Eu escrevi isso aqui, ó. Olá, tudo bem? Sem acento, sem nada. O robô entendeu que isso aqui é uma resposta de saudação para mim iniciar a conversa, certo? E aí ele já me deu uma resposta. Olá, tudo bem? Sou o robô ElevoWeb, tá? Nosso robôzinho chama ElevoWeb. Como posso te ajudar? Quero um site.
Já pré-programei isso antes. Que legal, nós podemos te ajudar. Pedirei para a nossa equipe comercial entrar em contato pelo inbox. Qual o seu telefone e e-mail? Aí eu venho, Jorge, @, .com. E mano, vamos ver. Obrigado, já anotei aqui seus dados. Nossa equipe entrará em contato. Aí eu falo, você é filho. Eu não programei essa resposta. Desculpe, não consigo entender sua pergunta. Tente reformular a questão, aguarde o contato dos nossos atendentes humanos. Certo? Para fazer isso, gente, é super simples. Vou mostrar aqui para vocês. Há 7 anos atrás, sabe onde que tinha isso já? No Beltrano. É? Beltrano era um site, era de uma rede social como se fosse Facebook. Aí tinha chatbot nele. Aí você mandava, como fazer meu cadastro? Ele respondia. Aí você mandava alguma besteira, daí ela falava assim, não consigo. Não estou programada para responder esse tipo de pergunta infame, tipo, usava assim uns termos. É porque é tudo pré-programado, entendeu? Essa tecnologia que eu mostrei aqui para vocês é a tecnologia da primeira fase da inteligência artificial. A gente já tem essa tecnologia desde os anos 50, não é nada complicado, entendeu? O que deu esse boom, todo mundo lá falando de chatbot, é usar o Deep Learning, que não é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que não é um chatbot que você vai criar de 10 minutos, entendeu? Porque esse aqui você cria em 10 minutos um chatbot desse. E o Facebook, que abriu esse canal para qualquer chat, igual eu mostrei aqui para vocês, ter essa tecnologia, certo? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como criar isso. E o funcionamento é o mesmo aqui do Chatflow, é o mesmo que eu vou mostrar aqui para vocês. É porque no nosso a gente gosta de botar tudo dentro dos sites dos clientes, para ficar tudo mais fácil para os clientes. Então, por exemplo, como é que eu crio isso? Para vocês terem uma noção. Aqui, eu já deixei pré-programado no meu robô. Vocês estão vendo ou tá pequenininho? Tá pequenininho, né, velho? Tô olhando aqui gigante também. Vou aumentar aqui para vocês, velho. Vou aumentar. Nossa, aumentei demais. Espera aí. Vou tentar aparecer. Tá dando pra ler? Não. Agora sim. Vamos lá então. Eu preciso mostrar aqui pra vocês. Então, por exemplo, a pessoa no chat dela escreveu e-mail marketing. Qual a resposta que o robô tem que me dar? Eu acho que não vai me dar isso. Eu programei errado. E-mail marketing realmente é importante. Por que ele me deu essa? Porque nossa ferramenta eu programei ela para ele pegar a primeira resposta, ele lê de trás para frente. E eu já tinha programado e-mail aqui embaixo. Então, por exemplo, eu vou testar agora o vaga para mostrar para vocês. Que a pessoa fala, quero trabalhar aí no mercado binário, onde que eu coloco quais as vagas. Para informações de cadastro, acesse o nosso site. Eu pré-programei isso antes. Como é que eu pré-programo? Vou abrir aqui para vocês verem. O sistema ele é igual para todas essas ferramentas, tá? Nada mais eu vou fazer uma linguagem de programação só para quem não sabe programar. Que é o quê? Type, que é o quê? Tipo de conteúdo que a pessoa vai botar no chat. É um texto. Né? Igual eu escrevi aqui, vaga. Eu escrevi um texto. Vou voltar lá. Aí eu coloquei aqui, qual é a palavra-chave que essa pessoa tem que digitar no chat. Aí aqui, qual a lógica de programação que eu vou usar. Na minha frase, tem que ter a palavra vagas. Na minha frase, tem que começar com vagas. Na minha frase, tem que terminar com vagas. Ou tem que ter ou ser apenas vagas, certo? Aqui eu defino a lógica. Se acontecer tudo isso no meu chat, que é o que? A pessoa digitou vaga, no meu texto tem vaga, quer ver, por exemplo, quero vaga, é vaga também. Eu botei lá, contém, então no texto dela vai ter vaga. Contém. Então, diferente de qualquer frase que eu escrever, ele vai me dar a seguinte resposta.
para informações e cadastro de vagas, acesse nosso site, que é justamente a resposta que ele me deu, certo? Por exemplo, esse robozinho, ele é simples, mas ele quebra muito galho, igual eu dei o exemplo para vocês da churrascaria. Churrascaria, pessoal, rodízio, preço, eu botei, taguei tudo isso e dou a mesma resposta. Por dia recebe 20 pessoas perguntando a mesma coisa. Imagina o custo de ter uma pessoa respondendo. A maioria das empresas deixam lá. Não, deixa os caras perguntar, né? Não, você bota o robozinho, você resolveu esse problema. É um robô simples? É um robô simples. Tá, como agora eu quero fazer um robô mais elaborado? Quero usar um robô mais elaborado. Para usar um robô mais elaborado... Tem uma pergunta antes, como que eu faço para ligar ele dentro do Facebook? Para ligar dentro do Facebook, a própria ferramenta, se você for usar essa aqui, ela já faz a ligação para você. Ela conecta na hora que você... Conecte aqui o seu Facebook. Aí você conecta. Só com Face, com nada mais. WhatsApp. Essa aqui sim. Essa aqui é só Facebook, tá? Mas no caso de página de empresa, porque ele conecta com o nosso Facebook pessoal. Não, ele vai conectar no seu perfil. Você tem que ser gestor da página da empresa no seu perfil Lá pessoal. você coloca a página que você quer. Isso. Aí você vai poder fazer aqui. Ele é bem intuitivo, esse programinha, e o sistema é igual ao que eu te mostrei. É basicamente isso. Você vai montar as respostas e deixar as respostas lá. Às vezes, ó, igual eu aqui quando estava fazendo, eu fiz um monte de teste. Então é bom você chegar e fazer um monte de teste, porque às vezes vai aparecer que a pergunta que a pessoa fez ainda não está programada. Aí você vai lá e pré-programa ela de novo, certo? Isso é o simples. Vamos para o Machine Learning, então? Machine Learning. Só uma pergunta, Pode falar. bem simples. Se tiver duas palavras, como por exemplo vaga e e-mail, na mesma frase, ele pega a primeira palavra da frase? Depende da sua plataforma. A nossa plataforma aqui, ela pega a primeira. Eu programei para ela pegar a primeira, certo? Mas também depende da sua lógica. No Chatfield você pode programar isso para qual que você quer, certo? Você programar, eu não quero pegar o conceito. Ou você bota entre parênteses, que aí vai pegar o termo certo. Tem várias opções dentro da... A plataforma vai te dar a melhor opção para você montar o seu chatbot, certo? Com licença. Ela é case sensitive? Por exemplo, eu posso colocar e-mail ou tem que escrever uma regra também para e-mail com hífen, por exemplo? E-mail com hífen você tem que colocar, sim. Agora e-mail maior, desculpa, palavra... Caixa alta ou caixa baixa não faz diferença. Mas tudo depende da plataforma também, entendeu? Depende da plataforma. Por isso o Chatfield, ele é a melhor plataforma para quem quer começar. Quer ter um chatbot simples, montar aqui. Ele te cobra por interações, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui como é que ele cobra a gente. Pricing deles. Eu acho que é por interação. Ele não fica só num layer. Eu analiso vários layers. Que, por exemplo, essa ferramenta simples, que foi a pergunta de vocês. Tem vários termos na frase. Como que o robô vai fazer isso? Ele vai pegar o primeiro. Só que ele vai gerar, às vezes, uma resposta desconecta, né? Porque o cara, igual a gente tem aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, teve deixa eu entrar aqui na empresa. No chat da empresa. O cara perguntou assim: olá, tudo bem? Quero um com orçamento. Só que eu pré-programei o olá, tudo bem, separado, certo? E o orçamento, outra resposta. Ele teria que fazer por etapas essa resposta para esse robozinho que a gente fez acionar. Como é que eu resolvo isso? Deixa eu mostrar aqui o exemplo primeiro para vocês. Aqui é a caixa de entrada. Quem que era o cara? Eu não vou lembrar quem que era o cara. Acho que era esse aqui. Não era o jogo. Ele não vou poder te ajudar. Acho que é esse aqui. Se forem vocês aí, desculpa. Ok, ele mandou tudo num chat só. Olá, boa tarde, gostaria de saber sobre o evento de neuromarketing que será realizado hoje. Pá. O robô, ele só vai responder: olá, tudo bem. Ele pegou o primeiro. Entendeu? É um robô burro. Entendeu? Como que eu resolvo isso? Aí é Deep Learning e como é que chama? Machine Learning. Por quê? Como é que ele vai? Ele não vai ficar só numa camada linear. Ele vai para outra camada também. O robô, ele vai analisar que o cara, por exemplo, olá, tudo bem? Eu tenho uma quantidade de caracteres. Qualquer mensagem de só bem-vindo, eu tenho uma quantidade de caracteres.
Aí ele, além de analisar o olá, tudo bem, ele vai em outro layer analisar também a quantidade de caracteres. Ele vai analisar e falar, essa mensagem não é só uma mensagem de coding, porque o cara escreveu um textão. Então ele quer saber mais alguma coisa. Aí ele vai lá na nossa amiguinha aqui, ó. Ele vai ter que quebrar a informação da pessoa. Esse robô que eu mostrei para vocês agora, ele não quebra a informação. Ele não é inteligente. O programador que fez ele que é inteligente. Vocês vão sentar lá e programar as respostas. Já esse aqui, ele quebra, desconstrói a mensagem da pessoa, certo? E monta uma nova mensagem. Quando vocês vão conversar com robôs que parecem que eles são muito inteligentes e parecem quase pessoas, é porque eles usam machine learning, certo? Por exemplo, a ferramenta aqui que a gente usa, vou mostrar aqui para vocês. A ferramenta de gestão de tempo, eles têm um robozinho de machine learning dentro do chat deles. Deixa eu só mostrar aqui. Como é que conversa com ela? Na esquerda ali. Aonde? No chatzinho da esquerda, ela tá aí. É É só achar ela aqui na esquerda. Só achar o rostinho dela aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, Bitrix. Aqui, ó, Bitrix Support. Todos esses são robozinhos. Só que ela parece pessoas. Porque eles usam machine learning. Em inglês tem que falar com ela. Né? Essa Ela- é Vou ver se ela me responde, né? Senão eu vou passar vergonha. Mas é em inglês, porque ela perguntou pra mim se eu falava em português. É? Mas aqui, suporte BR. Bem, porque ela tá demorando a responder. Porque, por exemplo, igual eu falei, a plataforma, gente. Da Ele Zoom. vai lá no sistema, né? Ele vai lá no sistema e volta. Eu coloquei aqui, ó. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao suporte Bitrix. Infelizmente não podemos, estaremos escoltados assim que receberam a mensagem. Tá aqui o burro. Não é isso que eu usei. Eu conversei com ela esses dias, falei que ela era bonita, ela me deu uma respostinha mais. É outra. Procura ali na esquerda, é outra carinha dela. Ah, não, gente. Então, não vou mostrar aqui não. Eu não preparei isso aqui pra mostrar, então não vou mostrar. Mas só pra vocês entenderem. Quando vocês conversarem com um chatbot e vocês verem que as respostas que eles estão gerando para vocês são quase como humanos, é inteligência artificial aplicada. Essa inteligência artificial, igual eu falei, a plataforma que eles usam não é um chat full, não é um sistema dentro do seu próprio site. Você vai ter que comprar um servidor para fazer essa aplicação. Hoje, para a nossa ferramenta, a gente está usando o Azure Cognitivo, que é da Microsoft. Que é o quê? Ele vai pegar esse dado seu, esse dado que você coloca, e quebrar esse dado e gerar uma informação nova. Igual a nossa amiguinha aqui do desenho. Entendeu? Que hoje, tá vendo aqui o Cortana? O Cortana, ele usa... Precisa de ajuda? A Cortana é inteligente, velho. Vou perguntar aqui pra ela. Quero comer uma pizza. Vamos ver. Os buscadores também usam inteligência artificial, tá, gente? Então, eles quebram. Então, por exemplo, quero comer uma pizza. O Google lá, que você faz essa busca, ele faz esse mesmo procedimento que eu mostrei aqui pra vocês. Ele vai quebrar. Quero comer pizza. Como é que ele gera aquele resultado legal das pizzarias mais próximas de você? Ele faz toda essa análise aqui, em alguns segundos. Entendeu? Então, assim, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar assim, que existe tipos de inteligência artificial. Não sejam enganados, porque às vezes vai chegar alguém para você, ó, essa inteligência artificial aqui, ó, que eu faço em 10 minutos, é o top da linha. Não é, galera. Existem outras tecnologias bem mais evoluídas e bem mais caras e que tomam bem mais tempo. Mas hoje você consegue fazer um chatbot super simples. Entendeu? Então vocês como gestores, ou como donos de empresas, empreendedores, ou gestores de marketing também, a nossa ideia é justamente mostrar isso para vocês, que existe um mundo de tecnologia. Chatbot, existe um mundo de chatbot também. Aqui na Mercado Binário a gente está desenvolvendo uma ferramenta que, que é o nosso
menininho dos olhos, né, que é o nosso robô, que ela escreve textos. Ela pega textos já existentes e reescreve esses textos como se fosse um escritor. A gente já tem essa ferramenta. Hoje ela não escreve, ela ainda é burrinha. Mas quem quiser conhecer também, aqui ó, Eleva Web, que é o nosso robozinho Eleva Web, que eu falei para vocês também. Então é a nossa ferramenta. Então a gente está desenvolvendo isso aqui. A gente acredita muito que isso será o futuro. Os robôs, eles vão... Porque um texto, uma informação nada mais é do que uma quantidade de dados. A gente só trata esses dados e depois gera um outro texto melhor ou igual, certo? Então quem quiser conhecer o Eleva Web, hoje ele só publica textos automáticos no seu site dos nossos parceiros. Mas o que a gente já está desenvolvendo é ele reescrever esses textos, certo? Dúvidas? Você dá um tema para ele e ele faz o texto a partir desse tema, é isso? Não. Existem duas formas de geração de texto. Hoje, o que a gente tem pronto já, ele só republica texto dos nossos parceiros. Então a gente tem parceiro Endeavor, tem parceiro CBN. Então, por exemplo, você não tem tempo para produzir texto, certo? O robô vai lá, pega um texto deles e publica no seu site. Só que, como esse texto ele não é modificado, eu não posso publicar esse texto na íntegra e não posso deixar de dar porque o Google vai te penalizar. Entendeu? Então a gente bota tudo isso, a ferramenta já coloca tudo isso e publica só parte do texto e já dá a ideia lá que fala que é da CBN para você ler o texto completo, certo? Mas assim, para quem... Eu falo que essa ferramenta que a gente tem hoje ela é muito preguiçoso. O cara que não quer nem atualizar o site, nem entra no site. O robôzinho lá fica atualizando para você. Mas a gente já está desenvolvendo essa segunda etapa que ela vai ter inteligência artificial. Que aí é aquele conceito que eu mostrei lá para vocês, né? Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a plágio. Isso. Essa ferramenta aqui, ela, hoje, eu cito toda a fonte, mostro para o Google, não copio o texto na íntegra, justamente para não dar esse problema de plágio. Plágio, texto duplicado, não. A própria ferramenta, a gente já segue as próprias políticas do Google. É uma releitura. Para divulgar esse texto. Não, esse momento aqui é como se fosse... Você viu um texto no exame e publicou lá no seu Facebook o texto do exame. Entendeu? Tá. É como se fosse isso. O texto é do exame, o texto não é seu. Tá. Daí ele referencia. Isso. Aí, o que a gente está desenvolvendo, que já tem, por exemplo, hoje já existem ferramentas, por exemplo, o Le Monde, o New York Times, eles não... Jornalista não passa mais perto de texto de economia, de esporte. Tudo é gerado por robô. Eles não gastam tempo com o repórter para escrever isso. Por quê? O que muda nesses tipos de texto? As informações específicas. Que é o quê? As ações hoje subiram 5%, a ação da Nasdaq tanto fechou em tanto. Isso é o que muda no texto. Então eles sobem esses dados e o robô só monta o texto falando hoje lá na Nasdaq subiu tanto. Mas o robô que monta, usando a inteligência artificial. Isso que você está falando, ele é usado mais para conteúdo técnico ou qualquer tipo de conteúdo de uma maneira? Então, hoje a tecnologia que a gente tem, conteúdo técnico, ainda não. Na verdade, a gente nem tem essa tecnologia, por isso que eu estou falando, a gente está desenvolvendo ela aqui. Porque hoje qual que é a maior dificuldade? Hoje, igual eu mostrei aqui para vocês, a Azure, ou a IBM, ou a Google, ela vai quebrar minha informação. E vai gerar essa informação em dados. Qualquer ferramenta hoje já faz isso. Isso é bem tranquilo. Hoje, qual que é o problema para mim gerar novos textos ou gerar informações? É o dicionário. O dicionário que é o problema. Entendeu? A ferramenta ela tem que montar novos textos. Isso que é o principal desafio. E hoje ninguém quebrou isso. Por isso que eu falo, nossa menininha dos olhos aqui. A gente está brincando com isso. Entendeu? Mas ninguém tem. Mas se a gente lançar isso, vai... Como já tem outras empresas também trabalhando nisso, vai revolucionar. Eu perguntei isso porque se a gente sair da parte técnica para qualquer tipo de conteúdo, hoje o pessoal da internet é tudo muito revoltado. Né? Como é um robô que está validando a informação de forma automática, não corre o risco de você escrever alguma coisa que pode ser ofensiva aos olhos de algum tipo de pessoa. Por isso que chamam machine learning. Sempre você vai ter a supervisão. Você pode ter a supervisão de uma pessoa. Então o robô ele vai gerar pré-programações dentro dos layers dele.
igual eu mostrei, né? Os layers, os vários layers. Mas, por exemplo, o que define uma ferramenta boa, uma ferramenta mais ou menos, ou uma ferramenta medíocre? É justamente esse filtro, entendeu? De ter isso. O robô, quanto mais dado você gera para ele, e ele vai coletar essas informações, por exemplo. Mas só que ele só vai aprender por erro. E também o supervisor só vai aprender por erro. Então ele vai gerar um texto, as pessoas vão reclamar. Aí ele vai falar, esse tipo de texto, as informações que tem nesse texto, eu não vou mais gerar. E aí ele vai gerar outro texto em cima disso. Entendeu? É tentativa e erro. Tentativa e erro. Por isso que as ferramentas hoje de inteligência artificial, eu não sei se vocês já viram até os próprios carros autônomos. Lá nos Estados Unidos já tem muito carro autônomo andando. Mas só que o nível de acidente é porque eles não divulgam isso. Ocorre ainda muito acidente. Por quê? A ferramenta está aprendendo. Entendeu? E o nível de aprendizagem dela é infinitamente mais rápido que o nosso. Mas ela precisa desse tempo para ela aprender. Entendeu? E coletar esses dados. Isso aconteceu com o robô do Google. Eles colocaram um robô no Twitter e falou, ó, ela aprende com o que vocês falam. Tudo que vocês colocarem no Twitter, ela vai aprender. Ela vai absorver isso e vai passar pra frente. E ela virou um robô racista, homofóbico, nazista. E aí a Google teve que pedir desculpas, falou, ó, foi mal, mas não foi culpa deles. Eles falaram, ela funciona assim, ela aprende com o que vocês falam. E aí a galera começou a falar um monte de coisa ruim pra ela aprendeu e ela virou tipo uma... Engraçado, um robô engraçado. Aí tiveram que tirar ela do ar e pedir desculpa, ó, galera, foi mal, mas... É porque texto Essa também foi da entra Microsoft. naquela linha que eu mostrei pra vocês, é da Microsoft. Eu mostrei naquela linha que é texto, querendo ou não, é abstrato, é um pouco abstrato. Então, assim, as ferramentas que a gente tem hoje, ela consegue analisar dados, muito bem dados. Então, como é que a gente faz para ela analisar textos e abstrações? A gente vincula a dados essas abstrações, porque ela só consegue entender dados, entendeu? Por isso que ele ficou preconceituoso, mas porque nós somos preconceituosos. Sim. Refletiu. Foi o que ela aprendeu. É que na verdade foi trollagem mesmo. Isso, né? foi num dia isso. Foi um dia. A internet pegou-se e falou, vamos inclinar o bot lá pro Microsoft. Eles fizeram de propósito mesmo. E vários bots são desse jeito. Machine Learning é igual o conceito fala, a máquina ela precisa aprender. Então, as iniciativas que a gente tem hoje, você nunca vai ter uma iniciativa perfeita. Muita gente ainda está gatinhando. Tem muita coisa que já roda muito bem, entendeu? Mas a gente está começando agora a desbravar isso aqui. Mas então daí o conhecimento vai ser mais pro lado empírico? Como assim? No erro, assim, vai colocando o dedo na tomada? Sim. Mais ou menos isso? Mas não é você que coloca o dedo na tomada, não é o usuário final. Por exemplo, Sim. eu só vou liberar a ferramenta depois que eu fazer vários testes com ela. Mas mesmo assim ainda vai ocorrer erro na hora que eu lançar. Porque as variáveis são gigantescas. Mesmo uma ferramenta pensando em vários layers, por exemplo, igual um carro. Eu gosto de usar um exemplo do carro. Por exemplo, você vai dar a partida lá no seu carro. O carro, ele não deu a partida. Cara, pode ser tantas variáveis que não deu a partida, é a mesma coisa. A máquina vai ter que analisar e aprender todas essas variáveis. E pode ser que surjam novas variáveis que não existam hoje. E a máquina vai ter que aprender com isso. Entendeu? A gente pensa muito como uma criança, o processo de aprendizagem de uma criança. Como é que uma criança aprende? É apanhando, né? Caindo, batendo, ralando o joelho. É a mesma coisa com o machine learning, entendeu? Felizmente não existe. Mas ele incorpora esse conhecimento? Sim. Automático? Ou precisa fazer uma nova programação em cima disso? Ele cria um novo algoritmo, igual eu mostrei naquele eu não sei se você estava no começo. Tava, né? Então, lembra que eu mostrei lá naquela segunda slide lá? Ele vai e modifica o algoritmo dele para aquela nova informação. Isso que é o machine learning, né? Que a gente tem hoje. Do Eleva Web atual, eu consigo escolher um tema? Sim. Pra eu copiar? Sim. Hoje a gente tem tema de marketing digital, empreendedorismo. O da Endeavor tem vários temas, startup, empreendedorismo. Digamos que coisa assim, trânsito. A gente ainda está colocando agora que a gente fechou a parceria com o Paraná Portal e com a CBN. A gente ainda não está, né? Aí vai ter notícias mais regionais, trânsito, economia, culinária. Consigo usar palavras-chave. Não, você vai selecionar a categoria que você quer, gastronomia. Aí a gente já colocou na programação algumas coisas também. Por exemplo, eu não quero pegar concorrentes meus. Então você vai pôr palavras-chave lá embaixo
Porque, por exemplo, se esse texto tem um concorrente meu, o robô não pega esse texto. Então a gente já fez esse programa. Hoje já tem. Hoje a gente está na fase inicial da Level Web. A gente tá, agora, esse ano, a gente quer evoluir mais ele. Mas, igual eu falei, é uma menina dos olhos. Por isso que ela é de graça, a gente nem cobra nada. E ele posta, no caso, em qualquer plataforma. Ele usa o WordPress. Então ele já vai postar no seu site WordPress e já vai publicar automático no Facebook e só Facebook hoje, né? Só Facebook. Então quem quiser testar, dá uma brincadinha com ele lá, quiser dar um feedback pra gente também, que tá bem beta. Tá? E já vem com o botãozinho do WhatsApp também. Sim. Que é só um botãozinho. Hoje tá gratuito? É gratuito, é gratuito. Vai ser sempre? Porque tá em teste. Essa função sim. Na hora que a gente aplicar a inteligência artificial, a gente vai começar a cobrar. O cliente E aí cobra recurso. Essa não, essa vai ser sempre de graça. Pegar Isso? Mais Deixa eu só explicar do WhatsApp que ele me perguntou aqui, eu já falo para todo mundo. Esse botãozinho do WhatsApp que vem junto aqui, aí pronto. Você clica e ele direciona para o teu WhatsApp já para o teu chat. No caso nosso, o da empresa, você vem falar comigo direto pelo WhatsApp. O WhatsApp Business que liberou semana passada ou já o WhatsApp já Business? pode ser qualquer WhatsApp. É só o número, né? O Business você só configura ele dentro. Sim, claro. Mas aqui você também já conversa com o nosso chatbot e o robô, né? Ó, eu consigo você. Esse não tem a nossa ferramenta ainda, mas esse já tem na Eleva. Então se você baixar, o site tem robô, se você baixar ela, você pode usar isso também. Olha lá, já me respondeu. Mas esse do WhatsApp também é um robôzinho? Não, o WhatsApp é só uma integração, a gente colocou na ferramenta também. Infelizmente o Facebook ainda não liberou a API pra gente. WhatsApp. Porque o Facebook, o WhatsApp é do Facebook. Mas assim que ele liberar, a gente coloca lá. É igual eu falei, o Facebook, o WhatsApp são só canais pra eu botar o meu robozinho lá, entendeu? Assim que eles liberam a API, a gente joga. Entendeu lá? Tem uma dúvida. Se eu sou uma empresa que usa o chatbots, por exemplo, e eu gostaria de informações, por exemplo, qual a idade do público que mais me procura, qual é o produto que eles mais me procuram, qual que é o horário que eles mais acessam para eu poder estourar uma propaganda. Eu consigo extrair essa informação? Você vai ter que ter na sua plataforma essa programação, que é uma programação de analytics, né? E aí você vai analisar todos os dados das interações que você teve. Então a sua plataforma vai ter que ter sido preparada para isso. Se eu fizer isso hoje, eu teria que fazer uma busca manual. Google. Tem plataformas bem simples de conteúdo hoje, que ele já tem identidade no número, a pessoa loga com o Facebook, vai entrar no site, você já consegue pegar todas as coisas. Quando Mas direto no você... Facebook ou direto no Na plataforma mesmo, quando você entra para ver as compras que você fez, ou as pessoas fizeram no seu site, algo do gênero, já fala se é mulher, se é homem, o sexo, ele já gera um gráfico para você ver como que é o teu público que está estudando. Se a pessoa só acessou o site, não comprou, o que ela clicou, mostra tudo. De chatbot eu acho que não tem nenhuma. Esse chatpool não te dá analytics. Mas se te der um analytics é bem simples o chatpool, certo? Mas assim, eu quero um analytics. Todo mundo conversa aqui comigo aqui no chatbot, eu quero saber, igual você falou, a idade, se ele é casado ou não, se ele é tudo ou não. Aí na sua plataforma você monta um analytics. A API do Facebook é aberta, então não é dificuldade, é só você vai ter que pagar um programador para fazer isso para você. Mais perguntas? Dúvidas? Nada? Tem como fazer isso tipo no Instagram ou no WhatsApp? É igual eu falei, a API deles ainda não é aberta. Hoje, o Facebook é dono do WhatsApp e do Instagram, né? Eles abriram só o chat de Facebook para API. Aí eu consigo instalar meu robozinho lá. Ainda não, eles não abriram ainda do WhatsApp nem do Instagram, mas isso é só questão de tempo. Mas aquelas ferramentas que centralizam o canal de comunicação, e que lá dentro aí tem o chatbot. Quais? Hug, por exemplo, Hug. Eu não sei, não conheço. Como é que é? Ela é uma ferramenta de chat. Ela centraliza, você fala pelo WhatsApp, vai para o mesmo canal que você fala pelo Facebook, então centraliza toda a comunicação numa plataforma. Isso eu teria que analisar, assim, se a API para... que eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que é essa conexão? Como é que é essa conexão aqui? Porque existem diversas APIs. Existem diversas APIs. Ele tem que estar liberado a API de chat. Entendeu? Tem, por exemplo, aqui no Facebook, eu vou mostrar para vocês a quantidade de APIs que o Facebook libera para mim. Ele chama de produtos.
Ó, eu posso ter informações da informação da pessoa, eu quero saber aqui das informações de network. Aqui, ó, para eu criar um chatbot, eu só uso essa API, a API de Messenger. E na API de Messenger tem diversas configurações. Então a plataforma do WhatsApp, ela teria que ter essa API, esse canalzinho de API, e tá aberto para eu linkar minha ferramenta aqui. Entendeu? Funciona assim. Hoje não tem. Hoje não tem. O que eu poderia fazer, não sei se essa ferramenta faz, eu levo todos os meus contatos para minha plataforma e na minha plataforma, ó, mas eu saio do WhatsApp. Não, mas o cliente ele recebe, o interlocutor ele recebe lá no WhatsApp dele. Não, tô falando do chatbot. Sim, tudo bem, mas ele entra em contato comigo no WhatsApp, vai para essa plataforma tem um chatbot, ela responde uma coisa e ele recebe no WhatsApp. Eu não sei se funcionaria assim. Porque, por exemplo, precisaria ter uma API aqui, porque senão funcionaria igual o nosso aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Se tem alguma resposta automática no WhatsApp, ela hoje é ilegal, porque o WhatsApp não libera API. Você consegue fazer integrações, mas nenhuma delas é liberada pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não liberou API. Não tem uma API falando assim. Não é bom você usar aplicações que não usam API. Porque, como é que funciona? Ele vai lá e faz uma conexão e libera um WhatsApp. Digamos que ele liberou uma porta. Aí o WhatsApp não descobriu isso ainda. Quando ele descobrir, ele vai lá e derruba. Ele não liberou a API? A API que eu tenho do WhatsApp é só essa aqui, ó. Essa é uma API do WhatsApp. Eu levar para o WhatsApp, que eu acho que é o que essa ferramenta faz. Mas ele não me liberou ainda uma API de chatbot, que aí é outra API, entendeu? É outra... Igual eu mostrei, são várias APIs diferentes. Cada funçãozinha... Vou mostrar também para vocês do Google. O Google tem... A caixa de APIs dele é um monte de API. Então você vai... Porque cada funçãozinha eu preciso de uma... chave para o Google liberar, porque eu querendo ou não, vou estar entrando no código do Google. Igual que eu estou entrando no código do WhatsApp. Então a ferramenta, ela me libera para mim ter um acessinho lá, entendeu? Hoje, eles liberam só essa aqui de eu conversar por WhatsApp via site. É o que eles têm hoje, infelizmente. Mas eu acho que de chatbot vai chegar daqui a algum tempo e você instalar sua ferramenta lá. Mais perguntas? Não? Então é isso, gente. Muito obrigado. Quem quiser depois eu vou mandar essa apresentação, né? Vou mandar essa apresentação aqui. Mas igual eu mostrei, ela é bem conceitual. Ela é bem conceitual, assim. Eu acho que nosso interesse aqui também era mostrar um pouco para vocês de chatbot, para vocês entenderem um pouco de chatbot, conseguirem criar ferramentas simples de chatbot, né? Quem quiser coisas mais avançadas, tem canais hoje que você pode aprender sobre. Eu recomendo bastante esse curso aqui, ó. Você quer aprender sobre machine learning, sobre deep learning, curso do Udacity. Ele é um canal de cursos. E eles têm, por exemplo, professores do Google dando cursos, aí tem os cursos mais técnicos, mas tem cursos mais teóricos também. Porque, por exemplo, você é um gestor de uma empresa, você tem que ter uma informação e vai solicitar alguém, vai contratar alguém para fazer um chatbot para você. Você tem que ter essa informação mais do fundamento de como funciona, senão você corre o risco de alguém passar uma perna em você. Entendeu? O cara, não, velho, esse trem aqui é muito difícil, entendeu? Põe no nosso canal. Quanto tempo você acha agora para elaborar um chatbot assim, mais elaborado que você demonstrou também? Não, hoje a gente tem. Quanto tempo, mais ou menos, se a gente quer elaborar um chatbot mais profissional? Depende dos recursos de deep learning que você quer usar, entendeu? Por exemplo, eu quero usar esse conceito que eu mostrei para vocês lá na apresentação, eu já fechei a apresentação, mas é o famoso Natural Language Processing, que é ela entender a ferramenta, desconstruir essa ferramenta e gerar uma informação. Você montar, igual eu falei, você montar uma plataforma nisso, hoje, dependendo das funções que você quer gerar, você vai demorar aí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Por quê? Não é tanto tempo assim, meses, não. Porque você vai contratar o servidor da Azure, que quem vai fazer o trabalho braçal mesmo é a Azure, não é você. Sua plataforma só vai fazer essa conexão com a Azure. Entendeu? Mas o chatbot simples você cria em 10 minutos. Esse simples que eu mostrei para vocês, né? Vocês aplicam com os clientes esse sistema chatbot, né?
Vocês aplicam? Sim, a gente oferece para alguns clientes. Você teria alguma análise de cases, assim, com quais negócios funciona mais e com quais negócios não é indicado? Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu não imagino um sistema como esse utilizado num negócio de atendimento de emergência, por exemplo. Sei lá, um hospital, atendimento de emergência por chatbot. É uma coisa que eu não imagino. Então eu queria saber, assim, quais negócios é aceito, o público é mais receptivo a esse tipo de atendimento e quais negócios o público não gosta desse tipo de atendimento. Eu dou como exemplo um escritório de advocacia, que o cliente ele procura querendo a resolução de um caso e de repente ele se vê sendo atendido por um robô. Eu veria até como uma falta de respeito se eu procurasse um escritório de advocacia. E não sei, mas esse sou eu. Então eu queria saber, assim, dos clientes, qual que é a impressão que você tem com esses clientes que você já trabalhou até hoje dentro dos ramos? Então, assim, eu vou dar um exemplo para você de uma reportagem de uma pesquisa que eu vi lá nos Estados Unidos, que é bem legal. Então, até quando eu vi, eu também fiquei meio surpreso, que é o quê? Para você ter uma ideia, um segmento que o pessoal lá nos Estados Unidos está usando bastante é segmento de seguro, segmento de justamente riscos, segmentos de risco, análise de risco. Você precisa bancos, você precisa passar seus dados pessoais. As pessoas sentem mais seguras passando o dado com um robô do que com um atendente de telefone, com um atendente que você está conversando. Então elas sentem mais seguras. Por quê? Por robô, sua informação é como se você estivesse comprando online. É todo criptografado. O atendente, se ele pegar seus dados do cartão, ou um atendente que é via Facebook mesmo, ele está lá e ele pode passar para qualquer outra pessoa. Então ela se sente mais segura passando os dados pessoais dela. Isso é uma pesquisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então as pessoas se sentem mais seguras. Eu passo aqui tranquilo, ó, no meu cartão, meu código de segurança do meu cartão, que eu sei que é um robô. E é tudo criptografado, não vai para lugar nenhum, certo? Mas dando um exemplo aqui mais regional aqui para você. Depende do nível do serviço e igual eu dei o exemplo da churrascaria. Churrascaria, a gente já monitorou que as respostas são 3 perguntas principais. O volume é gigantesco, mas só são 3 dúvidas. Horário de atendimento, preço e se vai ter algum prazo especial. Não difere disso. Então, para que eu vou botar uma pessoa, né? Eu boto o robôzinho no queixo, o volume responder. Aí depende, o simples quebra o galho, certo? O simples quebra o galho. Agora, igual você falou, eu sou bem um entusiasta. Eu acho que todos os empregos do mundo vão ser substituídos por robô. Não tem como fugir. Por mais assim que você pensa, não, velho, eu sou o pica da galáxia, do planeta, da criatividade, da subjetividade, artista, o robô vai fazer melhor. Não vai demorar muito para isso. Entendeu? Por mais... E por quê? Porque ele vai parecer que é um humano respondendo e ele vai gerar muito mais informação. Hoje, eu não sei, eu nunca fiz um de advogado, entendeu? Mas a tecnologia, eu acho que uma das profissões que eu acho que a gente, quando o Natural Language Processing crescer, que eu vi até um tema do Elon Musk, ele falando isso, é política, advogado e juiz, a gente substitui tudo por robô. Por quê? Eu sei que é meio assim e tal, mas por quê? Nada mais é do que análise de leis. E análise de leis e seguir aquela lei e colocar um pouco de subjetividade. Porque, por exemplo, o juiz ele pode ser imparcial, já a máquina não consegue. E, por exemplo, um político também, ele consegue ser bem mais imparcial ainda, entendeu? E gerar o que é melhor para a população baseado em dados. Então, já tem muita gente pesquisando isso. Mas isso é teórico, tá? Não existe ainda nenhuma ferramenta para isso, tá? Então, já tem pessoas pensando isso. Então, algumas dessas profissões, publicidade. Publicidade é uma das profissões que eu não dou nem 10 anos também. No quesito medo que você falou, hoje você tem medo, porque é muito novo. É como comprar numa loja online há 10 anos atrás. Você ficava com medo de passar teu cartão. Agora é natural, você coloca teu cartão e pronto. É tudo questão de tempo. Você vai ter uma resposta. O negócio de advogado já tem um escritório de advogado, eu não lembro o nome, mas é gigante, onde ele faz petições, que são básicas, né? Aquela inicial, de forma automática. Entra no sistema o pedido, é o quê? Sei lá,
O mais simples. JB, o nome disso. Então você já conhece. Eles fazem tudo isso de forma automática. Tem vários outros cases que estão trabalhando assim. Mas é uma atividade pontual, na verdade. Né? Eu acho que a atividade intelectual mesmo aí não vai ser substituída. É que não é dessa maneira como você fala. Tem bem mais substituição que você imagina. Basta você ver a discussão essa que você já começa a dizer. Sim, é teórica. Entendeu? Hoje a gente não tem essa tecnologia. Hoje não existe essa tecnologia. Mas é igual eu falei pra vocês, o nível de... Nosso cérebro, ele é muito limitado, comparado. Hoje, vários computadores já processam informação mais rápido que o nosso cérebro. Então, a curva é assim, ó. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai perder emprego. Depois a gente pode fazer um novo Digitime sobre isso, que tipo, substituir empresas e tal. É bem legal também, tem muita gente já falando sobre isso. Tem até também se vocês quiserem pesquisar sobre o assunto, que é o salário universal. Quando as máquinas substituírem todos os nossos empregos, todo mundo vai ter um salário para viver. Porque a gente precisa consumir para manter a economia que as máquinas estão produzindo. Então, por exemplo, lá na Irlanda já tem uma cidade que ela paga $500 para todo cidadão, não importa se é pobre, se você é rico, você ganha $500. Então, quem quiser pesquisar isso também, já existe alguma iniciativa. Então a gente está num momento assim bem legal. E vocês também aqui nesse evento, vocês estão mostrando que vocês estão querendo participar disso. Beleza? Acho que é isso, gente. Tem um lanchinho ali, um suquinho. Quem tem empresa, se quiser isso, deixar cartão, trocar cartão, fica à vontade, gente.